Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tito. Nós estamos nas semanas que antecedem uma data muito significativa para os cristãos no mundo inteiro, quando recordaremos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. De modo que, de hoje e até o dia da Páscoa, as nossas mensagens de domingo à noite serão focadas em Cristo. Hoje, mais particularmente, na divindade de Cristo. Se alguém perto de você está sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela e exercite o dom da hospitalidade, em nome de Jesus. Eu vou ler na minha Bíblia, você acompanha a leitura na sua. Tito, capítulo 2, versículo 13, fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia! Assim vivem os cristãos. Nós que entregamos a nossa vida ao Salvador, vivemos cada dia, cada respiração, cada bater do coração, aguardando a vinda, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Porque para nós, Jesus é Salvador. Para nós, Jesus é Deus. E nós aguardamos o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A enciclopédia Delta Larousse, no seu verbete sobre cristianismo, faz uma declaração muito interessante. A enciclopédia diz que o cristianismo afirmou-se com a particularidade de que Jesus, seu fundador, não é um simples intermediário entre Deus e a humanidade, mas Deus Ele próprio. Isso faz toda a diferença, porque um budista não acredita que Buda seja Deus. Um muçulmano não acredita que Maomé seja Deus. Um espírita não acredita que Allan Kardec seja Deus. Um taoísta não acredita que Lao Tse seja Deus. Estes são os nomes fundadores da sua crença, são considerados emissários da parte de Deus, mas com o cristianismo dá-se algo totalmente diferente. E quem o diz é o próprio dicionário, a própria enciclopédia. O cristianismo afirmou-se com uma particularidade que o distingue de todas as outras crenças, que é a de que Jesus, seu fundador, não é um simples intermediário entre Deus e a humanidade, mas Deus, Ele próprio. De forma que o primeiro passo para que alguém se torne cristão é crer na divindade de Cristo. Certamente não é o único passo, mas é um passo necessário e o primeiro deles. Por que os cristãos creem que Jesus é Deus? Em primeiro lugar, porque o próprio Jesus o afirmou. Algumas pessoas dizem: eu não aceito Jesus como Salvador, não aceito Jesus como Deus, mas o aceito como um bom homem. Isso não é possível. Porque se Jesus não é Deus, ele não foi um bom homem, ele foi um louco ou um mentiroso. Porque ele afirmou a sua própria divindade. Veja só esse versículo, vamos ler juntos? É o próximo slide? Todos juntos? Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado.
por qual dessas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. E esta foi, na verdade, a razão pela qual Cristo foi crucificado. Todos sabemos que Jesus morreu em uma cruz. Mas você sabe qual foi a acusação? Por que crime ele estava respondendo? Os líderes dos judeus levaram Cristo até Pôncio Pilatos e disseram: nós temos uma lei, e por esta lei este homem deve morrer, porque se fez igual a Deus. Na verdade, foi por se afirmar o Deus encarnado que Cristo foi crucificado. E ele não tentou de forma alguma objetar a acusação que lhe era feita. Em outra passagem, ainda no Evangelho de João, Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em Apocalipse ele afirma: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Cristo afirmou a sua própria divindade. Ele se assumiu, ele se declarou como um ser divino. Quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, Pedro disse: levanta-te, que eu também sou homem. Quando João, na ilha de Pátmos, se ajoelhou diante do anjo, o anjo lhe disse: não faças tal. Eu sou o conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Mas quando Tomé, ao contemplar as marcas dos cravos, o sinal da lança, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Cristo não o corrigiu, pelo contrário disse: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O primeiro a afirmar a sua divindade foi o próprio Senhor Jesus. Mas cremos também que Jesus é Deus, porque a Bíblia assim o afirma. Desde o Velho Testamento até o Novo, desde o Gênesis até o Apocalipse, Jesus Cristo é o assunto central das Sagradas Escrituras. E nós cremos que Cristo é Deus, porque a Bíblia afirma isso. Mais uma vez quero contar com a sua ajuda para a leitura do texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não é possível negar a divindade de Cristo sem negar a inspiração da Bíblia, porque a Bíblia afirma a divindade de Cristo. A começar do Velho Testamento, que declara que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E a prosseguir pelo profeta Isaías, dizendo: porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você sabia que há mais de 300 profecias no Velho Testamento que se cumprem na vida de Jesus Cristo? Que foi profetizado que ele nasceria de uma virgem na cidade de Belém, que seria da tribo de Judá e descendente de Davi, que exerceria o seu ministério na Galileia, que entraria em Jerusalém montado num jumento, que seria traído por um dos seus amigos por 30 moedas de prata, que lançariam sorte sobre as suas vestes, que transpassariam as suas mãos e os seus pés, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que sobre as suas roupas lançariam vestes, que ele morreria, e ao terceiro dia ressuscitaria
dentre os mortos. Isso para não falar no Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós lemos que Cristo expulsou os demônios, curou os enfermos, fez o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar, ressuscitou os mortos, caminhou sobre as águas, repreendeu as tempestades, multiplicou os pães, transformou a água em vinho. Nós não podemos negar a divindade de Jesus se levamos a sério aquilo que a Bíblia nos diz sobre ele, da primeira à última página. Isaac Newton, o pai da física moderna, grande cientista inglês, era também um cristão devoto. E conta-se que certa vez um grupo de intelectuais foi procurá-lo, e aqueles intelectuais disseram a Isaac Newton: Newton, nós estamos aqui como intelectuais da Inglaterra porque nós queremos fundar uma nova religião. A religião cristã está ultrapassada, já é antiga, tem séculos de existência. Nós vivemos numa nova era da modernidade, era da ciência, e nós queremos fundar uma nova religião, e nós queremos contar com você. E você sabe qual foi a resposta de Isaac Newton? Ele respondeu àquele grupo de intelectuais o seguinte: quando Cristo veio fundar o cristianismo, ele nasceu de uma virgem, realizou milagres, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Se vocês querem começar uma nova religião, eu sugiro que vocês comecem, pelo menos, igualando aquilo que Cristo fez. E então aqueles homens começaram a pegar os seus chapéus e a se despedir, e foram em volta para casa envergonhados, porque nós não podemos entender que Jesus fosse um simples homem, tendo feito o que ele fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E isso tem grandes, maravilhosas implicações. A primeira implicação do fato de que Jesus é Deus, de que Jesus é divino, está em que, sendo Ele Deus, pode salvar-nos. Apenas Deus pode salvar, e Cristo não poderia ser o nosso Salvador, não fosse Ele Deus. Vamos mais uma vez ver o que a Bíblia nos diz, vamos ler juntos. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou do ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Gosto dessa palavra que a Bíblia usa. Perfeitamente. Totalmente. Ele pode salvar aquele que o busca. Ele pode perdoar os nossos pecados, pode lavar a nossa alma, pode riscar a nossa dívida, pode transformar o nosso ser, pode escrever o nosso nome no livro da vida. Ele pode, e mais ninguém. Porque Ele pagou o preço, porque Ele morreu por nós, porque Ele venceu a morte, porque Ele é Deus. Meu querido irmão, meu querido amigo, é algo tão evidente que um simples homem não poderia trazer a salvação aos demais seres humanos, porque teria este próprio homem que, antes de mais nada, dar conta a Deus dos seus pecados, das suas falhas. Fosse Jesus apenas um homem, ainda que o melhor dos homens, fosse Jesus uma criatura de Deus, ainda que a melhor das criaturas, não haveria poder no seu sangue para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dia, a Maria chegou em casa
e disse: José, prenderam o João. Por quê? Perguntou José. Ah, respondeu a Maria, o delegado descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra o João e o prendeu. Ele está lá na delegacia, está preso. José, compungido, disse: que coisa terrível, eu vou lá na delegacia, eu vou conversar com o delegado, eu vou tentar tirar o João de lá. E lá se foi o José atrás do João. Passaram-se alguns minutos, chega o Joaquim e diz: Maria, prenderam o José. E a Maria pergunta: mas por que, Joaquim? E o Joaquim responde: ele foi na delegacia, tentaram interceder pelo João. Mas quando ele chegou na delegacia, o delegado descobriu que havia um mandado de prisão expedido contra ele. E então ele ficou preso também. E eu poderia continuar essa historinha, levando até a delegacia a Maria, o Joaquim e tantos outros personagens que eu criasse. Nenhum deles voltaria de lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fosse eu tentar tirar da cadeia do pecado uma filha, ali ficaria preso. Fosse eu tentar tirar da prisão do pecado um amigo, ali ficaria detido, porque todos estávamos debaixo da mesma condenação. Mas sendo Cristo Deus, e sendo Ele sem pecado, diz a Bíblia, pode salvar perfeitamente aqueles que por Ele se achegam a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, aleluia, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquela cruz ensanguentada, não havia pecado em Jesus, mas havia pecado sobre Jesus. E por isso hoje, aqueles que são crentes, não têm justiça em si, mas têm justiça sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo pode salvar perfeitamente aqueles que por Ele se achegam a Deus. Diz mais o Novo Testamento: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há, pelo qual possamos ser salvos, além do nome de Jesus. E eu concluiria dizendo que pelo fato de Cristo ser divino, Ele pode guardar as nossas vidas, guardar a nossa alma. Vamos mais uma vez ler juntos o texto indicado? E aproximando-se Jesus, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. A vós que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último dia. Nós lemos um hino que diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque Jesus é Deus, Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e no servo de Deus o maligno não toca. Que preciosas promessas, que doce confiança. Como é maravilhoso podermos entregar as nossas vidas a Cristo, o único que é capaz de guardá-las, protegê-las. Jesus disse certa vez: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, na verdade a gente coloca a nossa vida nas mãos daquele que tem poder para nos preservar, para nos proteger, para guardar o tesouro que é a nossa alma, até aquele grande dia do encontro na eternidade. Quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, sabemos que estamos guardados
que vai dar tudo certo. Sabemos que, ainda que a vida nos traga preocupações de saúde, de dinheiro, de relacionamento, de família, de carreira, preocupações tantas, preocupações sejam quais elas forem, estamos seguros, guardados nas mãos daquele que nunca nos deixou. Seguros, não temos temor do mal, pois estamos guardados pela fé em Cristo Jesus. Uma menina desejava se batizar, mas ela tinha apenas 7 anos. Então a igreja não tinha muita certeza sobre se ela já tinha o entendimento necessário para saber o que estava fazendo. Ainda assim ela compareceu diante da igreja para dar a sua profissão de fé. E o pastor, diante de todos, lhe perguntou: Mariazinha, se o diabo bater a porta do seu coração, o que você faz? Aquela menina de 7 anos disse: é fácil. Eu digo: Jesus, vai ver quem é. E quando Jesus abrir a porta e o diabo der de cara com ele, vai dizer: desculpa, foi engano. E vai embora. O que você acha? Aquela menina foi aceita para o batismo? Claro que sim. Claro que sim. É essa certeza, não baseada no nosso merecimento, mas no poder que há em Jesus Cristo, no seu nome, no seu sangue. Nós vivemos aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor, que Ele seja exaltado, que Ele seja adorado, que Ele receba a nossa confiança, que em Suas mãos nós coloquemos a nossa vida. Ah, meus queridos, minhas queridas, nós sabemos que, havendo triunfado sobre a morte, Jesus voltou aos céus, de onde virá, e hoje se encontra entronizado à direita de Deus Pai. Ah, que Ele esteja também entronizado como Senhor, Salvador, Redentor e amigo, no trono da sua vontade, no trono da sua vida, no trono do seu coração. Aleluia.